dia a todos. Bom dia. Bom, de início me pediram para avisar que há uma lista de presença correndo. Enfim, então eu pediria que quem não a assinou, por favor, fizesse a gentileza. Mais um parceiro aqui, mais um companheiro de indignação, né? Acho que é visível, né, Tomás? Professor, está se vendo que se a justiça precisa de ação, o sobrenome do colega aqui é ação, né? Então, o Cássio, eu sou digno dos seus elogios, Cássio. Você tem demonstrado a sua combatividade, a sua sanha de fazer cumprir a lei, de assegurar à sociedade os direitos que ela precisa. Então, sem mais delongas, eu fico muito feliz, quero me dirigir a vocês, fico muito feliz de retornar aqui na Barra Funda, 14 anos depois, e encontrar um público tão seleto, diversificado e, sobretudo, premiado de amigos, colegas, parceiros do Ministério Público que há tempo não os via. Então, estou muito feliz e cumprindo uma missão aqui praticamente que hercúlea, né? Substituir o Edilson Mogenor Bonfim, não só por seu conhecimento, mas sobretudo pela sua oratória. Não é tarefa fácil e simples. Mas eu tentarei, na medida das minhas limitações, desenvolver e espero alcançar esse êxito. Desde já pontuando que a minha fala, o meu discurso aqui, ela é uma crítica pessoal. Acredito que será partilhada de muitos, mas eu não posso deixar de registrar o meu respeito a posições diversas. Eu, depois de ministrar aula de Direito Constitucional por mais de 10 anos, eu confesso a vocês que eu estou desesperançoso. Estou desesperançoso com o Brasil, especialmente no tema que me toca aqui, que envolve o julgamento da descriminalização do porte para uso de entorpecente, atualmente em objeto no Supremo Tribunal Federal. Desesperançoso porque é muito triste, preocupante verificar que a política criminal brasileira está seguindo os scripts e a má qualidade da política governamental, dos políticos do nosso país. E essa política criminal hoje, infelizmente, se encontra nas mãos de pseudos juristas que nunca frequentaram uma delegacia, nunca frequentaram uma penitenciária, nunca conversaram nunca atenderam a vítima de um roubo, familiar de uma vítima de homicídio, uma genitora desesperada de um dependente químico, e que, portanto, estão absolutamente distantes da realidade do nosso país, que é um país, é um mundo à parte dentro do nosso globo, não é? Então, esses pseudo-juristas atuam, vou pedir desculpa aos leigos, né? O enfoque aqui, o objetivo da palestra é uma análise jurídica, então vou ter que me utilizar, por vezes, de algumas expressões jurídicas. Uma política minimalista, um discurso irresponsável, ideológico, retórico, que afasta o debate de forma negativa. Todos nós que atuamos na esfera criminal, todos os promotores, investigadores, delegados, a polícia de uma forma geral, sabe, bem sabe,
que uma das principais causas do aumento da criminalidade no nosso país está estreitamente ligada com as drogas, com a disseminação do entorpecente em solo nacional, seja do uso ou seja do tráfico. Da mesma maneira que isso é fato claro e evidente, inquestionável, também é inquestionável a absoluta ausência de estrutura dos órgãos de prevenção no que toca à política de redução de danos e prevenção de riscos e também de repressão, desde a polícia até o sistema judiciário. Todos esses órgãos sofrem de ausência de estrutura pessoal, material e financeira. Bem sabemos, quem atua na criminal, que 99% dos casos que nos chegam, os flagrantes de tráfico, são as famosas trombadas da polícia militar. O agente em patrulhamento de rotina, encontrou o indivíduo com tantas porções, atitude suspeita, o deteve, constatou tantas embaladas individualmente para pronta venda, dinheiro, etc. Só 1% deriva de uma investigação bem elaborada, seja da polícia, e também inclui o Ministério Público, a ponto de efetivamente reprimir a disseminação e a circulação de entorpecentes no nosso país. Muito bem. Os ministros reclamam, então, da ineficiência e da ineficácia do combate às drogas. É lógico. Que sabe a conclusão, não? E ainda asseveram. O modelo é falho. Poxa vida. Que percepção me toca. É óbvio. O investimento que deveria ser realizado não é. A vontade do governante, não sei se interessa ao sistema político, enfim, não é? Não há a implantação e o incremento das medidas de prevenção e repressão. Quando não, a corrupção, o bicho da corrupção no meio do caminho, né? Então é muito simples você optar pela consequência, pela ineficácia da consequência e desprezar absolutamente a causa. É isso? É esse o caminho do nosso país? De pessoas cultas, preparadas, mais distantes da realidade? E nós já sabemos, do dia a dia criminal, que a descriminalização do porte para uso, ela já ocorre, né, na prática. E o policial militar que aborda o indivíduo com uma ou duas porções, às vezes ele não vai perder o tempo de pegar o nóia e conduzir a delegacia, perder o tempo de fazer lá um TC, para o indivíduo sair da rua ali, ou dando risada na cara dele. A gente sabe disso. A descriminalização já é fato. Já é fato. Isso todo mundo sabe. Não é novidade para ninguém. E eu fico decepcionado também com a voracidade da imposição de uma ideologia com absoluto atropelamento de todos os princípios constitucionais. E vocês vão ver, eu chego lá, mas já vou antecipar, os votos, os 3 votos já dados, desprezam um precedente não tão remoto, que enfrentou a mesma, mas idênticos fundamentos. Idênticos. Na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Não é mencionado nos 3 votos. Até aqui. O que se percebe claramente que há é a imposição de uma ideologia. Os ministros acham que isso funciona lá fora.
e acabou. Né? Se hoje já há uma ineficiente estrutura estatal para prestar o apoio aos dependentes, os alcoolistas, né? Quiçá da drogadição, imagina-se depois da descriminalização estatal. Bem por isso, foi muito feliz o nosso Procurador-Geral de Justiça, Dr. Márcio, quando, em sustentação oral perante o Supremo, utilizou-se de uma frase que eu gostaria de parafrasear aqui aos senhores. A descriminalização tem que ser um ponto de chegada, não um ponto de partida. Mesmo com a criminalização, o Estado não fez a sua tarefa de implantar a política de combate ao entorpecente, seja na prevenção ou seja na repressão. E nós já queremos colocar a carroça na frente do cavalo. É isso. O Supremo, até um tempo atrás, sempre baseou e lastreou suas decisões levando em consideração a realidade social. Né? Tivemos inúmeros casos. Mas dessa vez, ele se afasta completamente. Vocês já param para imaginar qual vai ser, em acolhida a tese da descriminalização? Qual será o comando social dessa decisão do Supremo? Não, pera lá. Nós estamos apenas descriminalizando. Nós não estamos liberando ou legalizando. Ainda é ilícito. Tá bom. Para um país de 13 milhões de analfabetos. Para um país onde 12% não tem formação educacional, 34% da população brasileira não tem um nível fundamental completo. Apenas 12% possui o nível superior completo. Qual é a mensagem que será dada num país dessa dimensão, com esses dados culturais? Esses dados, aqui para prestar a fonte, eles advêm da última pesquisa nacional por amostra de domicílios. E o Brasil é um país incomparável. 205 milhões de habitantes. Só a cidade de São Paulo, quase 12 milhões. Nós temos quase 16 mil quilômetros de fronteira, divisando com o Paraguai, o maior produtor de maconha do mundo, e com Peru, Colômbia e Bolívia, os maiores produtores de cocaína do mundo. E eu tenho alguns números tristes que eu trago aqui, que eu gostaria de compartilhar com os senhores e com as senhoras. Em 2013, vejam só, dados do Ministério da Saúde, mais de 151 mil pessoas foram mortas em 2013, no ano de 2013, por conta de violência. Para se ter uma ideia disso, em 10 anos no Iraque morreram 174 mil. Polícia Federal, só a Polícia Federal, no ano de 2010, apreendeu mais de 176 toneladas de drogas. De 2011 a março de 2015, em São Paulo, 332,2 toneladas de drogas foram apreendidas, dados da Secretaria de Segurança Pública. Em 2014, só no estado de São Paulo,
foram registrados 309.948 roubos, excluídos os roubos de veículos. Não sei por que se fez essa distinção no site da Secretaria de Segurança Pública. Segundo os dados da ONU, 1,75% da população brasileira consome entorpecente. Dobrou na última década, e foi 4 vezes maior que a média mundial, de 0,4%, que se encontra estagnada. Em 2012, o Brasil é o primeiro mercado mundial de consumo de crack e o segundo de cocaína. Principal porta de saída de drogas para os demais continentes. 27% da população carcerária nacional está presa por tráfico, dados do Infopem. O tráfico movimenta, segundo a Procuradoria-Geral da República, 3,7 bilhões por ano. E existem, no ano de 2015, até agora, quer dizer, até agosto, foi quando eu atualizei, 472.272 mandatos de prisão pendentes de cumprimento em solo nacional, fonte CNJ. O Brasil é um país à parte. Então é muito simples, num julgamento de uma causa desse porte, você invocar a doutrina alemã e a jurisprudência da corte alemã, trazer esses ensinamentos para o nosso país, mas não trazer, esses ensinamentos não virem acompanhados do Índice de Desenvolvimento Humano da Alemanha, que é o 6º do mundo. Não é? Então, não tem como. O Brasil é um país à parte. Nós compararmos o Brasil com o Uruguai, que é o 50º país no IDH. Tem 3,5 milhões de habitantes no país inteiro. 1/4 da cidade de São Paulo. Com Portugal, que teve a independência declarada no século XII. É o 41º em DH. E tem a população do país menor que a cidade de São Paulo. Uma cultura europeia. Aqui tudo é diferente. Não é possível trazer essa comparação. Você só realiza uma comparação adequada, pertinente e justa quando você tem uma nivelação. O Brasil é incomparável. É um mundo à parte dentro do nosso planeta. Essa é a grande realidade. E os ministros chegam a comparar em seus votos a droga com o álcool e a nicotina. Ora, mas nós bem sabemos que a nicotina não entorpece e o álcool ele só causa a dependência diante de um abuso prolongado e abusivo. Entorpecente não. Um uso, ainda que recreativo, ele pode levar o indivíduo à dependência. Vejam só, o que diferencia os consumidores de álcool e tabaco dos consumidores de entorpecente? Segundo o levantamento nacional por amostra de domicílio, em 2014 nós temos 14,7% de fumantes, segundo o Ministério da Saúde e o IBGE. E em 2012, 64% dos homens e 39% das mulheres consomem álcool uma vez na semana. A mulherada já está quase mais à metade já no caso. Preocupante isso. Bom, 7% da população adulta já experimentou maconha na vida. 3% usou no último ano. 4% da população já experimentou cocaína. 3% entre adolescentes. E nós crescemos numa geração, todos nós aqui sabemos que o álcool, o tabaco, as drogas fazem mal para a saúde. Isso é fato axiomático, né? É óbvio. Todos nós sabemos. Nós
a nossa geração cresceu ciente da proibição penal. De que era crime, de que dava polícia, de que prendia, apreendia, dava delegacia. Como é que será essa geração que vai crescer agora, sem qualquer planejamento, sem qualquer retaguarda, com essa descriminalização, com a ausência da proibição penal? É óbvio, é indiscutível que nós teremos um incremento, um aumento no consumo de entorpecentes. Bom, vou passar agora a uma análise jurídica do julgamento em questão. O Brasil, ele é signatário da Convenção de Viena, do dia 20 de dezembro de 88, foi interiorizada, né, em 26 de junho de 1991. Passou a valer aqui em território nacional e, segundo essa convenção, os países signatários devem considerar ilícito o consumo de entorpecente. Muito bem. Por ocasião do julgamento de fevereiro de 2007, numa questão de ordem de um recurso extraordinário do Rio de Janeiro, o então ministro Sepúlveda Pertence, quando questionado sobre a existência ou não da descriminalização, o Supremo bateu o martelo dizendo que não havia ocorrido a descriminalização, mas sim apenas e tão somente a despenalização, ou seja, retirou-se uma prisão corporal, a pena corporal, a pena privativa de liberdade, mantendo-se as demais formas de punição restritiva de direitos, multa e advertência. Muito bem. Logo na sequência, no dia 24 de agosto de 2010, um habeas corpus da Defensoria Pública do Espírito Santo chegou no Supremo Tribunal Federal, objeto para ser julgado perante a primeira turma, cujo relator é o ministro Ricardo Lewandowski. A tese desse recurso, que já foi julgado, como eu disse, em 2010, é idêntica à tese desse recurso. Idêntica, a mesma, que está em pauta no Supremo Tribunal Federal e é objeto da minha análise aqui. Na ocasião, presentes no julgamento Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Marco Aurélio de Mello e Carmen Lúcia. O HC foi julgado prejudicado, mas ingressou-se no mérito. E lá, nesse julgamento, constou-se a reafirmação da existência do crime de porte de entorpecente, a confirmação como objeto jurídico da norma como sendo a saúde pública, se tratar de um crime de perigo abstrato e presumido, e sobretudo porque alimenta um nefasto comércio e existe, olha o que está consignado no acórdão, a real possibilidade de um indivíduo vir a se tornar mais um traficante para sustentar o vício. A necessidade de punir o consumo para reprimir o tráfico. E descartou finalmente a insignificância por considerar a periculosidade social da ação. Está aqui o julgamento. É exatamente os termos que a sociedade brasileira espera desse julgamento. O que fez o relator Gilmar Mendes, nesse caso? Um esforço, senhores, visível para implantar uma ideologia. É o que se percebe. Houve um atropelo dos princípios constitucionais, desconsiderou-se a saúde pública, desconsiderou-se a segurança pública. O próprio precedente foi desconsiderado. E além, julgou a inconstitucionalidade do artigo 28 no que toca o crime, mas manteve as suas punições administrativas. Na segunda parte, deu uma interpretação conforme e determinou que o indivíduo abordado, mesmo que abordado na posse de droga para o uso pessoal, seja notificado
para ser conduzido ao juízo competente. Qual? Qual é o juízo competente? Se não existe o crime. E mais, foi além, em nítido do julgamento, exagero do julgamento extrapetito, deu uma interpretação conforme ao artigo 50 e determinou que todo indivíduo preso na posse de entorpecente que seja classificado pela polícia como traficante deva ser imediatamente apresentado à autoridade judiciária, o que ocorre aqui, nós já sabemos, no Estado de São Paulo, nas audiências de custódia. Além disso, determinou uma série de outras providências administrativas, como se estivesse investido na função executiva, determinando ao Conselho Nacional de Justiça para que implante mecanismos de incremento das políticas de prevenção. Isso é tarefa do Executivo. Não é? Além disso, em relação a qualquer entorpecente, não fez distinção. O caso dos autos diz respeito à maconha, mas a inconstitucionalidade é do dispositivo. Os colegas aqui bem sabem que se trata de uma norma penal em branco, que remete a uma portaria do Ministério da Saúde, que lista, já mencionada pelo Cássio, as substâncias que são entorpecentes ou não. Então é impossível você atingir, num julgamento como esse, apenas uma substância, porque você recai sobre a portaria cujo controle é de legalidade, não de constitucionalidade. Nesse caminho, o ministro Fachin julga a inconstitucionalidade apenas da maconha. E o mais engraçado, mesmo acolhendo os mesmos fundamentos do relator, consigna em seu voto, abre aspas, o usuário, apesar da autodeterminação que lhe pode assistir, fomenta, ainda que reflexamente, o tráfico. É absolutamente contraditório. Exatamente isso que a norma prega, a manutenção da criminalização por conta da defesa da saúde pública. De quebra, o próprio ministro Fachin elimina completamente a meta de prevenção do direito penal. O ministro Fachin diz que, ora, nós sabemos que o indivíduo entorpecido acaba cometendo um sem número de crimes, tal, mas o indivíduo deve ser punido pelos crimes, não pela posse da droga, que por causa da posse... Quer dizer, a meta de prevenção do direito penal não interessa. A finalidade de tutelar o objeto, que é a saúde pública, é exatamente essa. É evitar que o indivíduo, sob o efeito de droga, ataque a sociedade. O Barroso seguiu, o ministro Barroso seguiu o mesmo caminho, acabou reconhecendo a inconstitucionalidade também apenas da maconha, e ainda de quebra consignou uma quantia mínima para diferenciar quem é traficante. 25 gramas é exemplo do que acontece em Portugal, para diferenciar traficante de usuário. Os ministros estão incomodados com a ausência de distinção pelos julgadores das cortes inferiores a eles, da equivocada classificação como traficantes de verdadeiros usuários. Fizeram um levantamento, não se sabe por que instituição, e constataram que no Rio de Janeiro um percentual alto de usuários era classificado como traficante. Mas olha, essa prova é valorada subjetivamente pelo juiz. Né? Como se estipular um critério objetivo, uma fórmula? Olha, você por A mais B, raiz ao quadrada, é usuário. Você por A mais... É impossível. Não há a mínima condição. Né? Vejam,
A quem interessa, na verdade, essa descriminalização? Muitos se questionam, olha, o indivíduo é pardo, é menos favorecido, ele é abordado, ele é levado para a delegacia, é estigmatizado. Mas a descriminalização vai evitar que esse indivíduo que sofre esse preconceito vai deixar de ser abordado por outra razão? Claro que não. A quem interessa? Interessa a burguesia, que não quer ver seus filhos nos distritos policiais. Esse é o grande ponto. E há uma lei de mercado evidente. Não se pune a receptação por outro motivo. O indivíduo que recepta um crime furtado, um objeto furtado, roubado, ele fomenta o furto, o roubo, o latrocínio. O raciocínio é absolutamente idêntico ao porte para uso. O usuário que compra, ele fomenta o tráfico. Nós sabemos que o nosso país, o cigarro é legalizado no nosso país, o tabaco é legalizado, você compra numa banca, um indivíduo com um pedaço de madeira na mão te vende cigarro. E mesmo assim nós temos o contrabando no Paraguai. Sempre haverá um mercado paralelo. A sociedade está cansada. A sociedade brasileira não pode permitir mais a circulação de entorpecente em nosso solo nacional. A escravização de nossos filhos à dependência. O cometimento de crimes decorrentes do uso do entorpecente. Quantos crimes violentos ocorrem diariamente sob as vestes inebriadas do uso dos entorpecentes, transformando os usuários dependentes em fascínoras? O Brasil, que já é vítima da sua própria inércia administrativa, governamental e legislativa, está à mercê de ser fulminado por uma decisão da mais alta corte judicial do nosso país a criar um verdadeiro exército de zumbis. Eu quero agradecer a atenção aqui de vocês. Evidentemente o tema é amplamente complexo, de maneira extensa, o tempo é exíguo. Eu espero aqui ter cumprido essa missão difícil, um público tão qualificado, e de coração aqui agradecer a oitiva de vocês. Muito obrigado.